Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos aqui um vídeo especial onde eu vou mostrar para vocês o que são as dimensões, como elas se manifestam, o que a gente entende sobre esse assunto. Então, quando você tem uma experiência de quase morte, para quais locais você pode ir? Ou mesmo em experiências fora do corpo e até mesmo na chamada vida após a morte. O que se sabe sobre a realidade do universo? Tem vários pontos que eu vou colocar para você aqui que vai expandir a sua consciência e o seu conhecimento, o seu entendimento vai ser muito mais amplo e você vai falar: "Ah, certas coisas agora eu estou compreendendo". Pois é. Então o dia de hoje é especial porque eu vou falar de todas as dimensões e vários aspectos interessantíssimos que você vai poder observar todos os fenômenos, tanto eles da consciência quanto fenômenos mesmo de experiência de quase morte, expansões, transcendências diversas, enfim, uma aula especialíssima. Agora eu já convido a você, que se você se interessa por temas assim, gosta de assuntos ligados à vida após a morte, temas transcendentes que envolvem a evolução da consciência, então eu convido a você a se inscrever no canal, porque aqui vão ter, assim como esse vídeo de hoje, conteúdos que vão agregar e vão somar muito na tua existência e você vai poder fazer toda uma análise e uma mudança de paradigma baseado nas reflexões e informações aqui do canal. Então, se você se interessa por isso, se inscreva e venha fazer parte da nossa dimensão. E se você quiser ajudar na nossa tarefa de divulgação desses temas pelo mundo, por favor, curta esse vídeo, porque quanto mais curtidas um vídeo tem, mais ele é recomendado e indicado para pessoas que não sabem nada do assunto. Então, a sua curtida é muito importante e fica aí meus votos de gratidão pela sua ajuda. Mas bem, o tema de hoje ele é amplo, ele é extenso, já aviso. Eu vou falar aqui, é uma introdução. Não sei quanto tempo esse vídeo vai levar, mas vou poder abordar de modo introdutório vários pontos para vocês verem o quanto que o nosso universo é complexo, o quanto que a nossa realidade ela é intrincada e profunda, mas que a gente pode sim entender e decodificar toda essa realidade que nos cerca. Então, primeiramente, é importante dizer que as dimensões, elas têm vários nomes, já foram chamadas de várias formas ao longo do tempo pela própria humanidade. Então já foi chamado, por exemplo, de além, plano astral, frequências vibratórias, espaço-tempo invisível, hiperespaço, mundo astral, mundo espiritual, universo paralelo, reinos de existência e por aí e assim por diante. Nem todos os termos aqui são bons, nem todos ampliam ou dão uma noção geral das dimensões que de fato estamos inseridos. O próprio termo astral, tudo bem, tem uma relação histórica do porquê foi chamado astral, mas é um termo que limita e vocês vão entender por quê. Então, como eu disse aqui no início, para entender aonde a gente vai nas experiências fora do corpo, nas experiências de quase morte e na vida após essa vida existencial aqui, é fundamental entender o que? O espaço, ou melhor dizendo, as dimensões. Então, no universo existem inúmeras dimensões, além dessa material. E de modo didático, nós da ciência da consciência, dizemos que existem 4 dimensões, mas isso, como vocês vão ver, é uma classificação didática, ou seja, ajuda no entendimento e na compreensão. Mas, obviamente, as dimensões são muito mais abrangentes do que apenas 4. Mas o que eu vou citar aqui vai dar uma noção mais exata sobre essa realidade toda. Importante dizer também o seguinte, que das chamadas aí 14 escolas, as 14 grandes escolas do pensamento humano, 12 delas admitem outras dimensões. Portanto, é a minoria dentro da própria humanidade que diz que não existe nada disso, que isso é uma fantasia. Não. Grande parte delas, grande parte do conhecimento humano,
mesmo com informações diferentes em vários segmentos, mas ainda assim, várias delas admitem outros planos de existência superiores à nossa realidade aqui. Bom, então as dimensões, é importante dizer que essas quatro, como a gente vai poder ver, elas estão até certo ponto fundidas entre si mesmas. O que isso significa? Que quando a gente sai do corpo, quando a gente passa por uma experiência de quase morte, essa outra dimensão não é necessariamente um local longe. Pode ser dentro do próprio quarto da pessoa, pode ser dentro do próprio hospital, dentro da própria fazenda, da própria praia onde a pessoa teve a sua experiência. Mas é em uma outra dimensão. Então segue aquele exemplo que diz que uma mesma coisa pode ocupar o mesmo local no mesmo tempo, desde que estejam em frequências diferentes. Então, veja bem, uma mesma coisa, um mesmo ser, um algo, pode ocupar o mesmo tempo no mesmo espaço, desde que esteja em frequências diferentes. Então, você que está me vendo na frente do seu computador, na frente do seu celular, nesse espaço que nós estamos, há outras dimensões aqui, só que mais sutis, mais refinadas, que a gente acaba não percebendo. Mas as dimensões em si são coexistentes. Elas se fundem, elas estão fluindo entre si. Então essas camadas que a gente vai estudar aqui, o que a gente vai analisar, entenda que elas não estão separadas. A separação é didática, mas elas estão coexistindo. Por isso que nós dizemos que o universo ele é multidimensional, porque são múltiplas dimensões que compõem ele como um todo, certo? Então nós vivemos num universo que é multidimensional, para ver como existe uma profundidade em tudo, inclusive nisso. Então vamos colocar aqui o primeiro ponto. O primeiro dessas quatro dimensões que nós vamos colocar aqui, vamos começar pela primeira delas, que é a dimensão física, ou a dimensão também chamada de intrafísica. Essa dimensão é a dimensão onde prevalece aqui o elétron, o átomo, onde o meu corpo, o seu corpo e toda a matéria está formada. Então a dimensão física, ou a dimensão intrafísica, tudo que a gente está vendo é essa dimensão. E veja, não pense apenas na dimensão intrafísica como sendo o nosso planeta, ou a sua casa, ou o seu bairro. A dimensão intrafísica, ela engloba toda a espécie de matéria do universo. Então, estrelas, galáxias, buracos negros, tudo que existe no universo físico compõe a dimensão intrafísica. Mas veja, essa dimensão, por mais sofisticada, é uma dimensão complexa. Se você entende um pouco, por exemplo, de física ou de astronomia, você compreende que essa dimensão material, apesar de ser a mais rústica, a mais primitiva delas, é também ainda assim complexíssima. Só para se ter uma ideia, existem objetos no universo que são semimateriais, que eles fluem entre as dimensões. Isso não estou falando no universo, no espaço como um todo, que já foi identificado em experiências fora do corpo. Veja, objeto que não é nem totalmente físico, nem totalmente de outras dimensões. Ele permeia ambas. Até isso existe. Olha os buracos negros. Olha só a quantidade de informações, de estrelas, de energia, a quantidade de coisas que existem nessa matéria, nessa dimensão material. É incrível. A própria vida biológica, os corpos, os sistemas, os ecossistemas, a química, a física, a geologia, tudo que existe é algo realmente impressionante. E essa é a dimensão, então. Eu não vou me alongar muito, não vou falar aqui de universo, não vou me aprofundar nos temas maiores, porque não é o momento, acho que não é nem oportuno. Mas é importante dizer que esse universo aqui, ele é o menos evoluído de todos, tá? É um universo denso, físico-material. Agora, existe um ponto que eu já vou colocar aqui que engloba várias outras dimensões,
que é um ponto também muito complexo. Se você acompanha aqui o canal, se você acompanha as nossas lives, especialmente as lives, onde eu cito, né, relatos de experiências de quase morte ou EQMs, você já deve saber que o tempo é uma variável complexa. Pois é. E como a gente vai ver aqui, o tempo ele é totalmente variável. Ele flui diferentemente em relação às dimensões. Então, o tempo ele pode ser mais acelerado em um local, mais lento em outro. Fora do corpo, ou em outras dimensões mais sutis que eu vou falar aqui, parece até uma coisa óbvia. Mas veja, na própria dimensão física ou intrafísica, o tempo já varia. Se você observar pesquisas atuais, já mostram que o tempo perto de buracos negros, ou seja, onde a gravidade é muito mais intensa, o tempo é diferenciado. A própria teoria da relatividade fala desses pontos e que é muito mais abrangente ainda. Então, se o tempo aqui na matéria, aqui na dimensão intrafísica, ele já varia em função da gravidade, da energia e de outros pontos, imagine além dele. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, eu vou falar aqui a terceira dimensão. Eu vou pular para a terceira por quê? Vocês vão entender. A terceira dimensão é chamada dimensão ou as dimensões extrafísicas. Então, toda dimensão que não é necessariamente física, ela é extrafísica, além do físico, além da matéria ordinária, da matéria comum. Só que, agora sim eu vou passar para a segunda dimensão, por quê? Na dimensão extrafísica e na dimensão intrafísica, há a segunda dimensão chamada dimensão energética, ou como nós chamamos, Dimener. O que é isso? Essa dimensão energética, para a gente entender, é como se fosse um campo de energia que engloba tanto o universo físico, o universo intrafísico, a dimensão intrafísica, quanto o universo extrafísico. Então ele permeia todas essas dimensões. Então esse campo de energia, ele flui em todos os locais de modo permanente e contínuo. Ah, então esse campo de energia ele é Deus porque ele está onipresente? Não. É um campo de energia neutro. Não existe nem pensamento, nem sentimento, nem informação concreta. Mas há um campo, há uma força energética que permeia tudo. Quando você sai do corpo, quando você tem experiência de quase morte e você atua na matéria, porque isso é possível, às vezes a pessoa sai do corpo e ela vê o que o parente está fazendo, vê ele no supermercado, vê ele em casa, vê ele no hospital. E fora do corpo também, você pode sair do corpo e permanecer na dimensão física. E você percebe que há esse campo energético, seja qual galáxia que você estiver, seja em qual parte for. E quando você sai do corpo, quando você tem experiência de quase morte nas dimensões mais sutis, esse campo energético também está lá. E ele que permite a criação de locais, imagens e muito mais coisas. Se não fosse essa dimensão energética, o nosso universo seria muito diferente, talvez ele nem mesmo existiria, porque ele é, entre aspas, a cola energética que une todas essas dimensões. Então, dimensão energética. Se eu começar a jogar energia, por exemplo, pelo meu corpo, eu jogo a minha energia própria, mas eu também interajo com essa energia, com esse oceano energético que nós estamos aí imersos ou submersos, tá certo? Vamos passar agora, então, para a dimensão extrafísica propriamente dita. Antes de mais nada, preciso dizer o seguinte: não existe uma única dimensão extrafísica. Não existe, na verdade, existe, mas nós não conseguimos identificar até o presente momento quantas dimensões extrafísicas existem. É um número incrivelmente grande. Por quê? Porque é um número. Frequência é um termo também que não é muito adequado, mas serve para entender. É um processo de sintonia, um processo de energia. Então existem muitas sintonias, ou muitas frequências, vamos colocar assim, de dimensões diferenciadas, que vai das mais densas e embrutecidas até as mais sutilizadas e refinadas, ou puras e avançadas. Então a dimensão extrafísica, como eu falei, é um modo didático de dizer, é um compêndio, né? É um
combo de dimensões sutis que envolvem tudo isso. Portanto, eu vou colocar aqui uma classificação conforme a própria ciência, até a própria projeciologia, que é a ciência que estuda as experiências fora do corpo, coloca. Que existe, vamos colocar assim didaticamente, que existem dois pontos: a dimensão extrafísica inferior ou doentia e a dimensão extrafísica propriamente dita, que aí engloba as melhores, as mais comuns e até as melhores. Então veja, não, como eu falei, não é 8 nem 80, existem gradações, milhares de gradações nesse processo. Mas entre as comunidades extrafísicas doentias, nós chamamos elas de dimensões troposféricas ou da troposfera, também conhecida como paratroposfera. Para significa além, ou tudo que está além da dimensão humana. Então veja, as dimensões troposféricas são aquelas comunidades, aqueles locais ainda muito primitivos, de emoções muito densas. Então nesses locais, por exemplo, que são fora do corpo, eles têm mais ligação com o planeta, com a vida humana aqui, tá? E predominam pessoas, por exemplo, que morrem e não sabem que morreram, ou pessoas que até sabem que não tem mais um corpo físico, mas elas ainda estão muito englobadas, sabe, muito cheias de ódio, de rancor, ou ainda levam uma vida cheia de vícios, da promiscuidade. Então processos assim que são ainda muito infantis, muito iniciantes, muito primários. Então quando a pessoa morre, ela fica às vezes perturbada, é justamente nesses locais, nessas dimensões paratroposféricas. E olha um ponto interessante, que eu também vou fazer um vídeo, próximo vídeo eu vou falar dos ambientes que existem fora do corpo. E é uma aula complementar a essa que eu estou dando aqui. Mas só para dar uma palhinha do que eu vou falar no próximo vídeo, que essas dimensões ou essas comunidades, esses locais troposféricos, eles são perto do solo do planeta. Sim, perto do solo. Então eles estão a alguns quilômetros do solo, eles ficam essas comunidades. Então os chamados infernões também estão aí e estão, entre aspas, como eu brinco, no céu. E, portanto, se uma pessoa não está bem, ela fica nessas dimensões doentias. E dentro das dimensões troposféricas, lembrando, uma classificação didática, tá? Se você sai do corpo e está aquele ambiente, sabe aquele ambiente cheio de neblina, aquele ambiente que parece filme de terror, uma energia densa, um negócio esquisito, pois é, essas são as dimensões troposféricas. E dentro dessas dimensões troposféricas que são negativas, existe uma pior de todas, que é a chamada de as dimensões baratrosféricas, ou a baratrosfera. Baratrosfera é o pior do pior. Então, são aqueles realmente os infernões, como dizem outras linhas do conhecimento, até certo ponto os umbrais, e onde ficam aquelas consciências mafiosas, os piores indivíduos, os mais cruéis, os mais mal intencionados, os bandidos de verdade, aquelas piores consciências. O pior tipo que tem está nessas dimensões baratrosféricas. Mas lembrando, é uma classificação didática. Você não vai sair do corpo e vai ver uma placa, baratrosfera. Não existe isso. Mas, naquelas dimensões onde você é facilmente atacado, perseguido, onde existe muitas consciências beligerantes, agressivas e criminosas, cruéis mesmo, são na baratrosfera. Muitas pessoas, infelizmente, hoje usam esse termo baratrosfera como se fosse sinônimo para dimensões doentias, mas não é bem assim. Essa é uma denominação para o pior tipo, mas dimensões negativas mesmo são as troposféricas, tá? Mas o pior do pior, quando a gente quer se referir, a gente fala de dimensões baratrosféricas. Mas é melhor do que falar... Por que esse termo? É melhor do que você falar inferno, porque já tem todo um conceito ali de tridente, de diabo, de capeta. Não existe diabo nem capeta nessas dimensões. Você não sai do corpo ou tem umas EQMs e passa por isso. Quando tem, é alguém ali que se transfigura daquilo que a pessoa tem medo para tentar assustá-la. Então não existe diabo, não existe um ser malévolo, maligno, que controla os males do mundo. Tudo isso é folclore, tudo isso é um processo religioso. Nas experiências de quase morte, a gente não percebe isso, tá? O que é muito positivo, que mostra que o universo ele é sadio. Então não há um ser caído, maligno que... tá? Existem seres doentios, uma legião, bilhões
de seres doentes, ou que não sabem que morreram, ou que são mal intencionados, que são doentios, que são agressivos. Isso tem, tá? Mas nada nesse contexto de um líder supremo do mal. Isso aí é mais folclore mesmo, tá? É mais para assustar e botar medo nas pessoas. Mas seres doentios, isso aí, o nosso mundo está repleto. E um filme que também caracteriza bastante, aliás, fica um filme aqui, uma indicação se você quiser entender um pouco de dimensão, talvez, do que eu estou me lembrando, pelo menos no dia de hoje, o que talvez mostre essas questões de dimensões é o filme Amor Além da Vida, com Robin Williams, um filme muito bom. E tem uma cena lá que mostra algumas dimensões baratrosféricas, como essa aí, das pessoas que abreviam a própria vida e ficam todas juntas, tudo isso tem. E é bem pesado, é bem complicado mesmo, tá? Ah, mas esse filme também tem outras cenas bem legais que mostram ele em dimensões extrafísicas propriamente ditas e coisas assim. Bom, vamos falar então agora da dimensão extrafísica propriamente dita, que nessas dimensões, o que é dimensão propriamente dita? Quer dizer que aquelas que são menos densas. Ali você pode então ver cidades, locais com música, locais onde as pessoas têm certas bibliotecas, educandários, hospitais. Muitas vezes, os chamados hospitais extrafísicos, ou hospitais em outras dimensões, eles também acabam sendo ali uma dimensão transitória. Então, que não é nem a dimensão, como eu falei, inferior totalmente doentia, mas não é a dimensão extrafísica positiva, é um meio termo, sabe? Uma fase de transição. Naquele local onde a pessoa é tratada, ela é cuidada, a partir de então ela sai e vai para uma dimensão mais sutil. Mas existem nessas dimensões extrafísicas, como eu falei, centenas de milhares de locais diferentes. Na próxima aula que eu vou falar das comunidades, vou falar dos ambientes propriamente ditos, vai ficar um pouco mais claro os tipos de locais que nós temos ali nessas dimensões. Agora, só para vocês terem uma ideia como as coisas diferenciam, por exemplo, da dimensão doentia para a dimensão mais saudável. Nas dimensões troposféricas e na própria baratrosfera, existem eventos muito peculiares, como por exemplo, chuvas, fogos, correntes de energia, tudo isso pode acontecer. Então, veja, o que é chuva? Você está no ambiente e de repente começa a chover. Uma chuva. Essa chuva não é porque existe uma nuvem, não tem água ali, não é físico. Em geral, são seres um pouco mais evoluídos, um pouco mais amadurecidos, que fazem essas, entre aspas, chuvas, que na verdade são energias, para dar uma limpeza, para dar uma amenizada naquele ambiente. Mesma coisa são os fogos extrafísicos. Na EQM isso não acontece tanto, nas experiências de quase morte, mas nas experiências fora do corpo, muitas pessoas se veem de repente num local e parece que tudo ali começa a pegar fogo. Tem certas bolas de fogo que começam a varrer os locais, começam a tomar conta de tudo. O que são isso? O que são esses fogos extrafísicos? Da mesma forma, é um mecanismo usado para fazer uma limpeza, uma desintoxicação, tirar essa energia mais densa e tentar dar uma limpada ali. Também são os amparadores, ou chamado ser de luz, como é chamado na EQM, que patrocina isso. Entende? Mesma coisa, corrente de energia. Muitas vezes há locais onde você percebe que é um fluxo energético contínuo que pode ter diversas razões, desde limpeza até locomoção, por exemplo. Então você de repente vê um fluxo de energia num local, você entra nele e você sai em outro local. Inclusive, nas outras dimensões existem portais. O que é portal? Esquece o nome mais místico de portal. Portal é uma passagem. E nesse ponto o filme lá do Doutor Estranho parece bem aquilo. Certos portais parecem ser mesmo, sabe? Tipo esferas que você vai de um local para o outro. O filme do Doutor Estranho lá da Marvel, filme de herói, tem que descontar que tem muito infantilismo ali. Mas ele usa lá num certo momento, lá com o anel dele, ele consegue fazer uma ruptura no espaço-tempo, vamos colocar assim, e ele passa para um outro local. Fora do corpo isso é muito comum. Então você está num local e de repente você vê uma abertura tipo lá do filme, que pode ser redonda, pode ser uma porta. A representação pode variar. Mas você passou, você vai para um outro local físico ou extrafísico, melhor ou pior. Isso tudo também pode acontecer.
E nessas comunidades troposféricas doentias, existem até arrastões. Sabe tipo arrastão que você vê na praia ou em shoppings, que você vê aqueles grupos criminosos que vão, de repente, roubando, assaltando todo mundo? Pois é, nesses locais também existem isso. Vão arrastões que vão agredindo, vão promovendo algum tipo de mal naqueles seres que às vezes estão ali, ou perturbados, ou sem saber o que estão fazendo, mas arrastões também existem. Na verdade, até que ponto o nosso arrastão aqui, mais no Brasil, onde é mais comum se ter, não foi até inspirações dessas comunidades fora do corpo bem doentias, certo? Bom, existem também nas dimensões extrafísicas, especialmente nas mais sadias, os chamados bolsões energéticos. Então, dentro de uma dimensão que tem uma certa frequência, pode haver um bolsão de energia ali, com uma outra realidade, onde o tempo flui diferente, onde tudo pode ser moldado de acordo com quem cria esse bolsão. Algumas pessoas um pouco mais avançadas, os seres super evoluídos, conseguem criar bolsões. Então, ele cria uma realidade específica, com um padrão e com uma intensidade de energia, que pode ter várias coisas ali. Gente, eu estou falando aqui os conteúdos, mas assim, se não ficar algo claro, por favor, coloque aqui nos comentários se está entendendo, se tem alguma dúvida, tá? Por quê? Caso algo não fique muito certo, eu respondo você no comentário. Ou, se tiverem muitas dúvidas de algo que eu não expliquei bem, eu posso até fazer um vídeo de perguntas e respostas. Eu posso também, no vídeo lá que eu vou falar de ambientes, complementar esses assuntos, tá bem? Então, nas dimensões extrafísicas, propriamente ditas, nas dimensões mais sutis, existem, como eu falei, ambientes de todos os jeitos. Pessoas que se unem em locais pela religião, pelo processo filosófico, locais de pessoas afins que não têm afinidade religiosa nenhuma, mas que são afinizadas pelo que elas são, e assim por diante. E nas dimensões extrafísicas, seja elas quais forem, mas especialmente nas mais sutis e nas melhores, os ambientes respondem ao nosso pensamento. Por isso que uma pessoa pode criar um local do jeito que ela quer, tipo o final do Amor Além da Vida. Ele pode criar um ambiente com a casa dos sonhos dele, um campo, um lago, uma cidade. Você pode criar o que você quiser. Mas são criações mentais, ou melhor dizendo, criações energéticas. Só que em certas cidades, nessas dimensões, quanto mais pessoas habitam um local em outra dimensão, mais energia ali, entre aspas, se densifica. Então eu não posso chegar numa cidade, por exemplo, numa certa dimensão extrafísica, já que o ambiente responde ao meu pensamento, eu não consigo chegar lá e de repente de brincadeira ou de sacanagem fazer a cidade desaparecer. Tudo ali, sabe, acabar com tudo. Porque para você mover a energia de construções desses locais, quanto mais gente, mais denso é. Então, para você construir, para você mudar, para você fazer alguma brincadeira ou palhaçada nesse local, não funciona assim. Mas outros ambientes, quando a energia é mais solta, quando a energia não tem a imposição de outras pessoas, ali é mais fácil responder. Então você cria cenários, locais, o jeitinho que você quiser. E eu repito, mas o quanto o ambiente vai responder ao seu pensamento, às suas intenções, depende do ambiente e de quantas pessoas habitam nele. Mas olha só que interessante, você pode criar então o seu paraíso pessoal. Você pode, sabe, o personal paradise, o seu paraíso individual, seu paraíso VIP. Você cria. Agora de praia, muitas pessoas elas criam. Porque veja bem, após a morte, isso se percebe tanto nas EQMs quanto especialmente nas experiências fora do corpo. Que após a morte, certas pessoas escolhem viver em grupos, em comunidades, em cidades, e outros escolhem viver sozinhos. E não tem nada de errado, é uma questão de gosto. Tem seres super evoluídos que vivem sozinhos, seres super evoluídos que vivem com os outros, né, no período entre vidas. De qualquer forma, a pessoa fica ali, habitando. Agora, se a pessoa quer habitar sozinha, ela então vai construir o local do jeito que ela gosta. Ela pode viver com o grande amor dela? Pode. Pode viver até com animais que ela já teve aqui em vida? Pode. Não é tão comum, mas é possível. Até porque os animais renascem muito rápido. Mas enfim, o seu mundo particular pode ser criado, desde que, obviamente, você não seja uma pessoa perturbada, desequilibrada, emocionalmente instável, porque aí
você cai nas dimensões inferiores. Ai, coitadinho, após a morte ele está mal. Tem que ver o caso. Não existe coitadismo, não existe vítima após a morte. Existem processos de afinidade. Então, para quando você morrer, para qual comunidade, para qual dimensão você vai? Eu não sei. Depende da afinidade que você tem. Eu posso morrer e ir para uma dimensão onde eu não tenho afinidade, mas uma dimensão inferior à minha afinidade, ao quem eu sou? Pode. Por exemplo, digamos que uma pessoa é mais amadurecida, antes de renascer estava num local positivo, mas ela está num processo, renasceu e está numa vida, levando uma vida adolescente louca, começou a usar drogas, sei lá, e está numa fase péssima de vida. Uma adolescência, às vezes, bem conturbada. Como acontece até em seres mais amadurecidos. Ele tem uma adolescência bem complicadinha. E não era para acontecer, mas pessoas morrem fora da hora. Não existe destino, vive repetindo isso aqui no canal. E de repente a pessoa morre fora de hora, morre, né, descarta o corpo numa fase que ela estava conturbada. Pode ser que ela fique uma boa temporada após a morte ali, desequilibrada até recuperar o fôlego, recuperar a lucidez de quem ela realmente é e sair daquela situação. Mas isso é temporário. A tendência é, cada um de nós após a morte, estarmos no local onde nos compete. Pessoas melancólicas podem ficar melancólicas ou em dimensões onde a melancolia prevalece? Podem. Pessoas fraternas, generosas e assistenciais podem ir para locais também do mesmo padrão? Também podem. Portanto, tudo é um processo de afinidade. E não existe, portanto, como eu disse, vítimas ou injustiças. São todas questões de causa e efeito. Tá certo? E assim, para fechar a dimensão extrafísica, existem dimensões muito sutis, para vocês terem uma ideia, que existem locais chamados até comunidades pombais. O que é isso? Porque, veja bem, comunidade pombal, vou te explicar primeiro o que é comunidade pombal. É que as pessoas ali, elas voam. Não existem estradas, não existem ruas. Quanto mais evoluída, às vezes, é uma comunidade, um local, uma outra dimensão, menos ela se parece com o nosso mundo humano aqui. Então, nessas comunidades pombais, as pessoas todas voam ou se locomovem com a força do pensamento. E às vezes as casas estão às vezes suspensas. Não tem um local fixo, não tem uma superfície, um chão. Completamente diferente. Inclusive, esse é um ponto também que eu ia falar. Nas dimensões inferiores, nas dimensões troposféricas, ou mesmo na baratrosfera, ela é tão densa que você na EQM, nas experiências fora do corpo, você tem dificuldade de voar ou volitar. Porque fora do corpo você não precisa andar, você não precisa caminhar, você precisa correr. Você voa. Mas tem locais que é tão denso que você não consegue voar, você tem que caminhar, ou às vezes mesmo correr. Então eu fiquei um ponto para você refletir. Se você se vê fora do corpo, como é que é a volitação? Como é que você voa? É fácil ou é difícil? Quanto mais difícil, pior é esse ambiente. E outra coisa, nas dimensões mais inferiores, mais ligadas aqui com o nosso mundo físico, elas são réplicas da nossa realidade. E muitas pessoas, infelizmente, confundem o termo réplica e acham que as outras dimensões elas são iguais aqui. É como se tivesse uma maquete idêntica. Não é assim que funciona. Réplica no sentido que elas se parecem. Os prédios, as roupas, toda a nossa vida humana aqui ela é replicada, sabe? Ela tem a mesma aparência nessas outras dimensões. E repito, as dimensões mais evoluídas elas começam a perder vários pontos de identidade com a nossa vida humana aqui. É bem mais sofisticado, é bem mais refinado. Porque não acho que essa é a mesma história de dimensão paralela, que é um ponto importante se falar. Eu até falei que um sinônimo de dimensão é o universo paralelo. Mas não acho que existe um outro universo físico. Isso é besteira, só existe um. Então, eu saio do corpo e tenho uma dimensão paralela, onde eu tenho um outro eu que trabalha, que tem outra profissão diferente. Tudo isso você está furado. Nada das experiências de quase morte, das experiências fora do corpo mostram algo nesse sentido, tá? Nada disso. Então, a dimensão física é única. Não existe realidade paralela ou, sabe, linha temporal que... Não, tem um outro local do universo, tem um outro eu
que ou é pobre ou é rico. Não funciona assim. Então as dimensões elas são paralelas no sentido que elas são unidas, que elas estão coesas com essa. Entende? Então, quando se diz que as outras dimensões, especialmente as mais inferiores, são réplicas, é porque elas se parecem, se assemelham com aqui. Não quer dizer que você sai do corpo e vai ter a tua casa, vai ter uma réplica, outra dimensão tem uma réplica dela. Não acontece isso. O que pode acontecer são pessoas que morreram, às vezes que não sabem que morreram, ou que mesmo não têm consciência, e elas querem replicar, elas querem duplicar o ambiente do jeito que ela vivia aqui. Então ela recria, como eu disse, pelo pensamento, pelas energias, ela recria a casa que ela vivia, o ambiente que ela gosta para viver ali, mas é uma recriação que alguém fez. Não existe uma recriação do mundo paralelo, tudo igualzinho, outra dimensão, tá? Esse tipo de coisa não acontece. Ok? Finalizado, então, volto a dizer, estou falando aqui superficialmente. O tema dimensão extrafísica daria para fazer um curso de 200 horas para falar sobre isso. Detalhes, situações, conceitos. Então, de uma geral aqui, tá? Desde as inferiores até as mais elevadas, que a locomoção é diferente, o visual é diferente, tudo é mais diferenciado. Em outro ponto, só para fechar aqui. Essas dimensões inferiores, como eu falei, elas sempre são ligadas ao planeta Terra, à rotação da Terra. Então tem cidades ou tem locais que são ligados em cima de outras cidades, em cima do mar e assim por diante. Essas dimensões mais evoluídas, as melhores, as mais sutis, elas se pudessem ter uma locomoção local, vamos dizer assim, de ligação, não tem nada a ver com a Terra, elas estão localizadas no próprio espaço sideral. Então não tem vinculação direta com nenhuma cidade, com nenhum local físico, tá? Ao contrário do que acontece com as dimensões inferiores, tá bem? E chegamos então na quarta tipo de dimensão, veja, dimensão física, dimensão energética e dimensão extrafísica. A energética permeia tanto o intrafísico quanto as dimensões todas extrafísicas. E aí chegamos na quarta dimensão, que é a dimensão mental. Esse nome você já deve ter ouvido aqui no canal algumas vezes. Então a dimensão mental, ela está completamente alheia às outras três dimensões. Por quê? Porque nessa dimensão mental não existe o tempo, o espaço, não existem formas definidas. Então, veja, para nós é até difícil ter esse tipo de concepção pelo nosso cérebro limitado, mas como pode ser um local onde não existem formas definidas, não existem quadrados, não existem retângulos, não existe praia, não existe montanha, não existe estrela? São locais amórficos. E o tempo também parece não, é diferenciado das outras. Se em todas as outras dimensões já é diferente, na dimensão mental é mais ainda. Veja, na dimensão extrafísica também o tempo flui muito diferentemente. Algumas dimensões o tempo passa mais rápido, outras passa mais devagar. Às vezes você tem experiências fora do corpo que você percebe que passaram-se dias. Você volta, passaram-se minutos ou horas. Tem experiências fora do corpo que foram, às vezes, super rápidas. Quando você volta aqui, passaram-se horas, né? E EQM é a mesma coisa. Então varia muito o tempo. E nas dimensões mentais, o processo é ainda mais intenso. Porque o tempo perde a unidade como a gente conhece aqui e se torna uma outra natureza. Então, na dimensão mental, é também chamada de mundo das ideias. Um outro termo até mais poético é o portal da eternidade. Então veja, o que é o mundo das ideias? Ali na dimensão mental, toda ideia, todo conhecimento, toda informação do universo está ali. E uma pessoa que se manifesta nesse local, ela pode perceber que tudo que ela pensar, tudo que ela quiser, pode acontecer, ela pode acessar, ela pode descobrir. Ela pesca, entre aspas, ela capta tudo pelo seu pensamento, tudo pela sua ideia. Tudo isso é possível de se fazer. Veja, para você sair para as outras dimensões que eu falei antes, basta você sair do seu corpo, com aquela réplica, aquele corpo sutil, aquele corpo translúcido, no qual chamamos de psicossoma, o corpo dos desejos, né? Perispírito para alguns, alma para outros, enfim. Esse corpo
nas outras dimensões ditas astrais, ele fica lá, certo? Mas para ir para a dimensão mental, aí o astral já ficou no chinelo, já ficou para trás, já não vale mais nada. É uma dimensão superior. Por isso que você definir as experiências fora do corpo como projeção astral é ruim. Por quê? Porque ela faz referência apenas à dimensão astral, a dimensão extrafísica, a dimensão mais refinada, mas que não é a única. E olha só que coisa, para você sair, para você ir para essa outra dimensão aqui chamada dimensão mental, não basta você estar com aquele corpo, você tem que sair com outro corpo. Eu até vou abrir para vocês aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, olha só. Aqui a gente vê que nós temos os 4 corpos da consciência. O corpo físico, o corpo emocional, ou esse chamado corpo sutil, o psicossoma, como eu falei. Alguns chamam de corpo astral, corpo espiritual, né? Carro da alma e assim por diante. Agora, esse corpo aqui, que está mais chamado corpo mental, que está mais à direita do seu vídeo, esse corpo ele não tem forma definida, ele perdeu a forma humanoide. Ele não tem mais um corpo, uma fisionomia própria. Para você acessar a dimensão mental é apenas com esse corpo mental ou esse mental soma. Isso apenas por ele puro você consegue, puro modo de dizer assim, né, sem contar os outros corpos, que você consegue se manifestar nesse local. Então, para ficar um pouco mais claro para você, vamos pensar o seguinte: você sai do corpo, ou você tem uma EQM, por exemplo. Você deixa o seu corpo físico para trás, certo? E você fica com aquele corpo translúcido, aquele corpo sutil. Você vai ter que passar por uma segunda experiência fora do corpo para ir para a dimensão mental. Então, fora do corpo, você tem que relaxar, ou aplicar alguma técnica, ou entrar num estado de expansão da consciência diferente. E você vai sair apenas para aquele corpo mental. Ali na figura que eu mostrei, ela não é bem, parece uma bola, mas não é bem uma bola, ela é um corpo sem forma. É uma unidade, uma massa pensante, uma energia pura ou condensada, vamos colocar assim. Essa é a nossa essência. E quando você está nesse corpo que não tem forma definida, aí que você vai para o local que também não tem forma. É um processo de afinidade, padrão. O corpo mental atua na dimensão mental. Seres super evoluídos conseguem fazer isso? Conseguem, mas pessoas comuns também. Por exemplo, aqui no canal eu relatei o caso da Vicky, uma cega de nascença, que nunca tinha enxergado nessa vida, pelo menos. Ela tem uma experiência de quase morte, ela enxerga as cores pela primeira vez, ela consegue se observar, ela vê que era ela deitada na cama, pelo cabelo encaracolado e pela aliança que ela tinha no dedo, ela falou, caramba, aquela sou eu. E vendo as formas pela primeira vez, e as luzes e tudo, ela não tinha referencial de imagem. Ela viu tudo pela primeira vez e ela conseguiu até ter ela conseguiu ir na dimensão mental. Ela perdeu a forma física, a forma humanoide que ela tinha e se manifestou no mundo das ideias, nesse mundo, nessa dimensão mental. Volta e meia aqui no canal também, algumas lives daqui, eu já relatei de pessoas também que perderam a forma humanoide e foram para dimensões do tempo e espaço, também não existiam como a gente conhece aqui. Locais totalmente diferenciados na dimensão mental. E se você perguntar, peraí, mas na dimensão extrafísica existiam gradações, das inferiores e das superiores. E na dimensão mental também existe? Também existe. A dimensão mental inferior ou evoluída, ou como se diz em dimensão mental, menor e a maior, enfim, tem vários, você pode dar o nome que você quiser. Mas na dimensão mental inferior é onde acontece as pessoas se encontrarem, se comunicarem de corpos mentais. Então você vê alguém, uma massa de energia, não, alguém se informa e você troca informação com ela, você conversa, você interage. Isso, e também o chamado fenômeno do nirvana, ou da cosmoconsciência, onde a pessoa se sente unida com o universo como um todo. Essa sensação de união, de expansão com o universo também acontece na dimensão mental primária ou inferior, tá? E na dimensão mental de nível superior, aí já transcende tudo isso e só mesmo a pessoa vivenciando para dizer como de fato é. Porque ela perde um pouco essa identidade de contato com os outros e a interação
de modo cósmico, universal e abrangente, se expande cada vez mais. Dimensão mental é um termo e um conceito complexo. Muitas pessoas saem do corpo, têm EQMs nesse tipo de situação, então não se ache, não se menospreze. Não, isso aqui nunca vou conseguir, é demais para mim. Besteira, não se limite. Qualquer um de nós pode acessar qualquer dimensão dessas, seja uma vez na vida, seja treinar e conseguir várias vezes, não importa. Tem gente, por exemplo, o próprio Valdo Vieira, que escreveu o Tratado sobre Experiência Fora do Corpo. Ele mesmo relata que um dia ele saiu do corpo, foi numa dimensão evoluída e falou: olha só, eu estou fora do meu corpo. E falam para as pessoas que ele ia voltar com informação. Ele estava ali todo eufórico, quando de repente, quando ele viu, as pessoas dele estavam tão tranquilas. Era um nível de pacificação, um nível de equilíbrio tão grande das pessoas que estavam ali, que ele se sentiu envergonhado do jeito como ele chegou, sabe? Até a própria euforia dele estava deslocada. Totalmente, não tinha nada a ver com aquele ambiente. Ele viu que ele estava ali e acabou voltando para o corpo um tanto quanto. Um certo vexame extrafísico. Pagou uma gafe ali, mas deu para mostrar aqui para ele que, ó, nas realidades são diferentes. E nós eventualmente podemos acessar o local onde nós habitávamos antes de renascer, a nossa chamada terra natal ou extraphysical hometown, quer dizer, aonde nós habitávamos antes do renascimento. Você pode ir até lá e até mais. Você pode ir fazer turismo, não é bem turismo, você pode ter uma excursão, uma experiência para entender como é que são os locais mais evoluídos do que como eu me manifesto. Como são as pessoas lá, o que elas falam, o que elas pensam, como é que elas agem. A gente pode interagir, entender esse tipo de coisa, sabe? E até mesmo ter experiências na dimensão mental para entender também a origem do universo. Porque olha só que coisa interessante. Quem tem experiências realmente lúcidas na dimensão mental, elas falam, não, ali está a realidade do universo. É na dimensão mental, na dimensão onde não tem tempo, não tem espaço e não tem formas definidas. Ali a pessoa sente que a verdade, a realidade está presente. Portanto, toda manifestação de ideias, de visuais, toda forma que o universo tem é até certo ponto uma distorção, uma criação mal feita dessas realidades superiores da dimensão mental. Essa é uma conclusão que vários seres, vários projetores, várias pessoas que tiveram experiências assim relatam. Eu mesmo, atualmente, já tive algumas experiências de expansão de consciência, mas ir de modo puro e direto na dimensão mental ainda é uma experiência que me falta. Mas que eu também ainda vou chegar lá. As expansões que já tive foram impressionantes. Que até certo ponto é um acesso à dimensão mental inferior, mas não é uma ida com o meu corpo mental isolado lá para conversar com outras pessoas e para entender esse mundo das ideias. Diretamente eu ainda não fui. Mas aqueles que já foram têm essa concepção muito clara que ali está a realidade nua e crua. Então a realidade física ainda é muito empobrecida, a extrafísica é menos, mas ainda é um distanciamento da origem mais séria desse universo gigantesco, melhor dizendo, desse universo multidimensional no qual nós estamos inseridos. E se você estivesse perguntando, se você não entendeu ainda o que esses assuntos têm a ver com você, primeiro, para onde que você vai na sua vida após a morte? Isso eu já falei aqui. Agora, não ache que é algo tão distante. Quando eu morrer eu vou ver. Não é tão simples assim. Por quê? Porque, segundo a ciência da consciência, nós percebemos que todo mundo, ao dormir, todas as noites, sai do seu corpo. E olha só o que eu vou jogar para você. Quando você vai dormir, para onde que você vai? Porque sim, você pode tanto ficar aqui na dimensão física, tentando arrumar a sua casa, tentando pagar um boleto no banco, tentando ficar ali circulando no shopping, sabe? Dormindo, o shopping está fechado, tudo escuro, mas você está ali, vagando de forma robótica, inconsciente, automática. Mas, e além do físico, qual outras dimensões que você atua quando você dorme? São coisas positivas? São vícios?
São processos equilibrados? São informações eruditas? São conhecimentos de ponta? Enfim. Quem é você quando você dorme? Quando você acorda revigorado, o que você fez naquela noite? Quando você acorda esgotado, sugado, parece que sem energia, bateria vazia, para onde que você foi? Lembre-se, tudo é um processo de afinidade. Então não ache que essas dimensões vão interagir ou ter a ver com você só após a morte, não. Tem a ver com décadas na frente. Negativo. Essas dimensões influenciam na gente o tempo todo. Dependendo do que você gosta, do que você canta, do que você escuta, do que você evoca, consciente ou inconscientemente, você está se conectando com comunidades, melhores ou piores. Então, se na sua vida você vive escutando coisas que são relacionadas à guerra, a mortes ou a agressões ou coisas mais sérias, isso pode repercutir no modo como você vive aqui, nas suas energias, nas suas companhias extrafísicas. Veja bem, nas companhias, os seres que já descartaram o corpo, que estão com você, sejam eles melhores ou piores. A sua vida aqui evidencia aonde você está em relação às dimensões que você mais se conecta. Após a morte, quer ter uma vida melhor? Então comece a repensar e analisar quem é você hoje, agora. O que você está fazendo da sua vida? Porque não ache que após a morte, após descartar o corpo, você vai se transformar como uma borboleta, vai passar por uma metamorfose e que tudo vai ser diferente. Não. A tendência é você continuar no mesmo padrão que você está. Um pouco mais intenso, um pouco mais ostensivo. Não há mudanças súbitas após a morte, assim como não existem mudanças súbitas quando você dorme e sai do seu corpo. Então, se você nota que você precisa mudar, se urge uma reeducação, uma renovação, pense nisso agora, porque o dia que nós vamos descartar esse corpo aqui ninguém sabe. E aí cabe a você entender o seu hoje para justamente compreender melhor a teu momento, a tua evolução, o teu encadeamento evolutivo para poder se situar e quem sabe até acelerar, evoluir mais rápido, sem ficar perdendo tempo, energia e oportunidades com coisas inúteis, negativas ou desnecessárias. E você, o que acha de todo esse conteúdo? Já tinha ouvido algo nesse sentido? Já interagiu com outras dimensões? Teve algo que eu falei que você não entendeu, que você gostaria que eu explicasse um pouco mais, que ficou faltando no seu entendimento? Coloque aqui nos comentários tudo que vocês quiserem para que eu possa, responder, para que eu possa esclarecer mais sobre esses assuntos. E lembrando, o próximo vídeo que eu vou falar aqui vai ser um complemento de hoje, falando apenas dos ambientes ou das comunidades que existem em outras dimensões. E aí você vai poder entender o porquê de várias dessas conexões, vários desses assuntos e o momento pelo qual o nosso planeta está passando. Não quer perder o próximo vídeo? Então digo de novo, se inscreva no canal para ser alertado dos vídeos, conteúdos, lives e publicações diversas que eu faço aqui para os nossos membros. Caso você, até vou colocar aqui, caso você queira ter interesse também, seja membro do canal, ao lado do botão de se inscrever, tem um botão de ser membro, onde nós fazemos uma live exclusiva para os membros para falar das técnicas de sair do corpo, que não tem perigo nenhum, e você pode ter várias experiências nessas várias dimensões, justamente treinando e aplicando técnicas totalmente otimizadas que vão te esclarecer. Também temos vídeos exclusivos com temas mais sensíveis, né? Esse aqui, por exemplo, é o próximo vídeo que eu estou finalizando já. Então, temas que não dá para publicar abertamente aqui no canal, porque a plataforma ela vai punir o canal. E, enfim, tem temas que não dá para realmente colocar abertamente. Mas lá para os membros eu falo, já que é um vídeo exclusivo, não vai ser divulgado para ninguém, eu posso falar o que eu quiser, porque assim a plataforma aceita de uma boa, tá? Então, fica o convite para você também, se quiser ser membro aqui do canal. Se quiser nos ajudar, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe
o link desse vídeo com alguém, com algum grupo, com alguma comunidade ou com alguém que você, né, com pessoas que você acha que possam entender, complementar ou que seja útil esse conhecimento para alguém, tá certo? Bom, gente, já falei demais aí, quase 1 hora de vídeo, então eu agradeço a presença de todos. Tentei encurtar ao máximo o assunto, que realmente daria para falar muito mais tempo, mas de uma forma introdutória, o que eu falei aqui eu acho que está de bom tamanho, está satisfatório, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esses conteúdos possam ter agregado, acrescentado para você e principalmente ter trazido mais pulgas atrás da orelha, mais dúvidas, novas dúvidas do que apenas certezas absolutas. Então eu desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!